segredo da alegria, apesar das circunstâncias, se encontra na boa determinação. Se estamos determinados a fazermos o que deve ser feito e vencermos as dificuldades da vida presente, nós iremos romper com as dificuldades. Então, o segredo da alegria, apesar das circunstâncias, se encontra na determinação. O segredo da alegria, apesar das pessoas, se encontra na submissão. E ser submisso é muito diferente do que ser subserviente. Muitas pessoas acreditam que ser submisso é ter a cabeça baixa e fazer tudo que os outros querem da forma que eles querem. Não, isso não é verdade. Nós devemos aplicar a verdade e vivermos a verdade, andarmos em humildade, considerando o que a palavra nos ensina e, ao mesmo tempo, os outros superiores a nós mesmos, conforme o texto que nós acabamos de ler. Então, Paulo, na carta ele vai apresentar, mas nesse segundo momento nós vamos ver diferenças. Por exemplo, no capítulo 1, ele fala de Cristo. No capítulo 2, no segundo capítulo, ele fala dos outros. No primeiro capítulo, Paulo se apresenta como evangelista. E aqui ele apresenta-se como servo. Acredito que os irmãos já ouviram uma brincadeira, um ditado, que as pessoas dizem assim: eu sou extremamente humilde, brincando em ser tão humilde que chega a ser o extremo. E é interessante que a humildade é a graça que nós perdemos quando descobrimos que a possuímos. Então, a humildade é a graça que perdemos quando descobrimos que a possuímos. Eu sou maravilhosamente humilde, viu, Adilma? Demais. Mas a verdade é que, assim pensando, eu perco de fato a verdade, porque então são somente palavras. E o cristão humilde é aquele que conhece e aceita a si mesmo, se entrega a Cristo para ser servo, coloca os seus dons e talentos a serviço do Senhor, para a glória de Deus e para o bem dos outros. E isso nos chama a atenção, porque os outros vai ser aqui um elemento chave do capítulo 2. Vai ser, vamos dizer assim, o ponto fulcral que nós temos que observar. Os olhos do cristão não estão voltados para si mesmo, mas para as necessidades dos outros. E nós vivemos numa sociedade que primeiro eu, depois, se sobrar alguma coisa, eu vou ver se eu penso em você. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Não é isso. As pessoas buscam de várias formas, mas não na maneira correta. Alguns pensam: olha, eu quero ver você muito bem, mas não melhor do que eu. Parece que há uma postura que limita o bem do outro desde quando este bem adentra o meu espaço ou mexe com os meus brilhos, mexe comigo ou me deixa em situação desfavorável. E nós vivemos na sociedade que o ter ultimamente parece ser a coisa mais importante. E isso adentrou a igreja com situações e exposições que muitas vezes combate a vida dos irmãos que lutam, trabalham, mas que não têm condições favoráveis. Mas nem por isso quer dizer que Deus o ama menos do que o outro que tem tanto. O que é importante observarmos que o que Deus nos dá deve ser usado para a glória do seu santo nome. Então, nós precisamos olhar para isso. E Paulo, agora, no contexto que nós estamos lendo, ele vai usar esse texto para nos mostrar a humildade. E ele começa a nos mostrar a humildade, sem dúvida alguma, por aquele que nos mostrou mais humildade, o nosso Senhor Jesus. Depois, no resto do texto, ele vai falar dele próprio, vai falar de Timóteo, vai falar de Epafrodito,
Mas aqui, ele começa logo no verso de número 5 e 6, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que nos diz o texto, versos 5 e 6. Tende em vós mesmo o sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus, ele estava na glória, participante da glória do Pai. Nós vemos ele na oração orar e dizer: eis que volto para ti, ó Pai, para a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Não é isso? Nós encontramos lá em João capítulo 17. Então ele fala, literalmente aqui o texto está querendo dizer para nós o seguinte, que devemos ter as mesmas atitudes que o Senhor Jesus teve. Jesus olhou para o mundo caído, separado de Deus por causa do pecado, e teve compaixão deste mundo. Ele teve compaixão do mundo. Então, desde a eternidade, ele se pôs ou se prontificou para tomar o nosso lugar, nos substituir na morte que convinha a nós. Olhou para o mundo com olhar de compaixão. Qual é o olhar que nós temos tido para com aqueles que estão à nossa volta? Qual o olhar que nós estamos tendo para o mundo ao nosso derredor? Nós que somos discípulos do Senhor, chamados em Cristo Jesus com uma missão sobre a face da terra. Qual tem sido o nosso olhar para esta situação? Se nós formos egoístas, nossas atitudes serão destrutivas e trarão desunião. Se nós olharmos tão somente para nós, observarmos tão somente o que somos e como queremos ser, e fazermos tão somente aquilo que nós desejamos fazer, vamos estar mostrando o quanto somos miseráveis, porque não temos compaixão e não estamos aprendendo daquele que se manifestou em carne, para que através dele nós fôssemos reconciliados com o Pai. Então os versos 5 e 6 estão falando de Cristo, que ele esteve com o Pai na eternidade, deixou a eternidade do Pai para que pudesse encarnar, se fazer homem e morrer em nosso lugar. Aqui fala que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, subsistindo na forma de Deus, ele sendo Deus. E aqui, meus irmãos, o importante não é o formato, nem também o tamanho de Deus, porque Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. E como Deus, não pode ser considerado em termos humanos, porque ele é Senhor, ele é Criador, ele não tem como ser estudado exaustivamente, não tem como se mostrar na forma que nós o estudemos e o conheçamos exaustivamente, nem por isso faz com que nós tenhamos em nós a capacidade de mensurá-lo. E assim sendo, meus irmãos, a Bíblia, embora sabendo as nossas fragilidades, vai nos mostrar Deus agindo a favor de nós. E aqui, na ação de Deus a favor de nós, nós observamos que muitas vezes nós, ao lermos a palavra de Deus, vai dizer assim para nós: a mão do Senhor fez isso. Os olhos de Deus estão abertos, meus ouvidos estão abertos à oração deste lugar. Não que Deus tenha mão, não que Deus tenha ouvido. Entretanto, isso é escrito para que nós compreendamos a forma como Deus vai estar agindo no meio da igreja, para que nós tenhamos entendimento que Deus, ele veio de forma a agir e fazer em nosso viver. Esse moço, o Cícero, que está nos assistindo, ele se viu acometido de uma enfermidade.
E instantaneamente tudo deu certo, cooperou para que ele pudesse fazer a cirurgia, já operou, está recuperando bem. E quando falávamos sobre isso, nós falávamos: a mão do Senhor fez isso. A mão do Senhor agiu, e a mão do Senhor fez isso. Mas não que Deus tenha a mão para agir. Deus é Espírito. Mas o que a palavra nos mostra com esse ensino, há uma palavra que dá nome a isso chamado antropopatismo, que é dar formas a Deus, que é da forma de homem a Deus, para que nós tenhamos o melhor entendimento sobre aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Nós precisamos olhar para o texto e aprender do texto que Deus, sendo Deus, existindo, Ele desde a eternidade, Cristo, Ele então, subsistindo na forma de Deus, não usurpou em ser igual a Deus, mas Ele então se fez carne e se manifestou no meio de nós. A misericórdia de Deus presente para conosco. Jesus poderia naquele momento dizer: eu não vou, esse povo é mau, de atitudes más, me ferirão, me machucarão, me maltratarão, colocarão em minha cabeça uma coroa de espinho, me pendurarão no madeiro, me cravarão os pés e as mãos. Mas Jesus então, nesse texto, revelando para nós que é desde a eternidade, se manifesta, revelando assim para nós a sua humildade. Jesus, ao revelar a sua humildade, Ele não faz isso para que nós tenhamos Ele como mártir. Ele morreu por um objetivo, levou até o fim, foi morto por isso. Não. Ele não morreu como um mártir, Ele morreu como Salvador. Ele se voluntariou para ser homem, para nos substituir na morte, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Qual o nosso mérito nisso? Nenhum. Mas nós aprendemos dele que, sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, Ele não usurpou em ser igual a Deus, antes se humilhou, esvaziou a si mesmo, se vendo na forma de homem.